Então, o nosso tema de hoje é sobre florais. A gente vai falar Oi, sobre os famosos florais. Oi, Vi! Tudo bem? Nossa, que boa linda! noite. Boa noite para todo mundo. Então, eu estava falando aqui que o tema de hoje a gente vai falar sobre florais, né? Os florais de base, especificamente, porque existem outros tipos de florais, né? Sim, Tem de muito minas, tem de tudo quanto é coisa, de cristais, de luz e tal. Mas aqui a gente vai falar especificamente dos de bar. E eu tô trazendo a Lívia, né, que se tornou, eu brinco, uma amiga, aluna, terapeuta, tudo junto, misturado. E, e ela é uma pessoa que eu confio muito no trabalho dela. É uma pessoa que se especializou em florais, então eu trouxe aqui para ela falar um pouquinho para a gente sobre florais. E então fiquem à vontade para fazer perguntas, que a gente está aqui para responder. E a bom. primeira coisa que eu queria perguntar, Li, me fala um pouquinho sobre florais, como eles surgiram, né, a história do bar. Primeiramente, boa noite. Estou muito honrada com o seu convite. É, Realmente, assim, a Fernanda foi um presente que o Teta Healing me trouxe. Cheguei na Fernanda através do Teta Healing e estou muito feliz de estar aqui e poder contribuir com todos vocês. Vou tentar falar de uma forma bem simples, bem prática, para que as pessoas que não conheçam, né, a terapia floral possam entender desse universo que eu sou tão apaixonada de uma forma simples. E era muito assim que o Dr. Bach falava sobre os florais, né? De seja algo simples. O Dr. Bach era um médico inglês e não muito satisfeito em ficar tratando apenas dos sintomas dos seus pacientes, sentia que tinha algo além. Entendia que a doença era a resposta do corpo a uma desarmonia do comportamental, do mental, do emocional, e teve vivências através das flores que fez ele identificar determinadas flores tinham determinados padrões que atuavam no campo emocional. E assim ele foi trabalhando, desenvolvendo o sistema Bach, que são de 38 essências. Foi o primeiro sistema floral. Em geral, muitas pessoas me perguntam, né, das essências, mas essas flores existem? É porque são basicamente flores que a gente encontra na Inglaterra, por conta do estudo dele. Então, ele foi tendo muito sucesso em relação a isso e é um médico que passou a olhar o indivíduo não como seus sintomas, e sim como um todo, buscando essa origem do sintoma. Tem até um livrinho dele, o Cura-te a Ti Mesmo, que é Ai, adoro esse livro, é sensacional. ele é poético até, né? É leve, é maravilhoso e traz essa leveza do Dr. Bach em relação às maravilhas que a terapia floral pode fazer de uma forma muito simples, né? E eu me apaixonei pela terapia floral exatamente sobre isso, por causa disso. Em determinado momento, no momento do meu despertar, eu fui apresentada a terapia floral por uma amiga, a Marta, que ela deve estar aí. Espero que esteja, que eu não vi ela aqui ainda. Porque eu buscava justamente isso, uma terapia que fosse natural, que fosse leve, e eu me encantei tanto com esse universo que eu senti vontade de estudar e queria transmitir isso esse bem-estar para todo mundo, né? Que eu gosto, que eu pudesse ajudar. E vamos às perguntas? Então, vamos lá. Li, me fala uma coisa. A gente tem três divisões dentro dos florais, né? A gente Sim. tem os curadores, os auxiliares e os complementares. Qual é a diferença deles? Então, eles diferenciam, uns são as formas, tipos de personalidade, né? Ele foi, conforme o Dr. Bach foi descobrindo, ele foi agrupando os florais da melhor forma que ele pudesse ajudar as pessoas. Então, quando a gente faz a fórmula hoje para ajudar alguém, isso fica um pouco misturado, né? É uma divisão assim mais didática para a gente entender os estados. Tem um grupo que está mais relacionado
a possíveis traumas, outros ligados mais à personalidade de cada um, que tem muito a ver com aquele bate-papo que a gente estava tendo mais cedo dos signos, né, Fernanda? Que É, tem os florais que estão mais associados a determinados signos, porque a gente faz essa associação justamente da personalidade. que é o que a gente chama dos curadores, né? Isso aí. Que na verdade é Legal. como se fosse curar essa personalidade. E como o Dr. Bach dizia, assim, eu costumo dizer que a terapia floral ela é uma grande ferramenta para ajudar no nosso autoconhecimento, né? Porque a gente se olha, a gente identifica na gente padrões que a gente gostaria de melhorar, de mudar, e acho que é a primeira percepção para a busca dessa ajuda, né? E a essência floral, ela não vai, por exemplo, a pessoa que se sente muito triste, ela vai despertar justamente a alegria, que eu costumo dizer até que faz florescer, né? Faz florescer a alegria que a gente já tem dentro da gente, que a gente tem tudo dentro da gente. Então, a gente tem aspectos mais positivos e mais negativos. Às vezes, os negativos sobressaem um pouco mais aos positivos, e o floral atua justamente no campo vibracional para expandir isso. Uhum. E se eu fizesse um tratamento de florais, para que ele serve? Para que tipo de. Eu não gosto muito dessa palavra, mas vamos lá, doenças, enfermidades ou desordens. Então, eu acho que assim, tem algumas doenças que elas são muito emocionais. Por exemplo, a hipertensão, né? A hipertensão é uma doença que ela precisa ser acompanhada por médico, cardiologista, fazer medicação de uso contínuo, ok, né? Só que a terapia floral, ela entra, por isso que a gente chama de terapia complementar, né? Ela complementa a atuação de uma alopatia, da ação do médico, para justamente ajudar. O que do tanto emocional tem essa doença, que me desequilibra, me desarmoniza, e amplia o meu sintoma físico. Então, eu daria um exemplo da hipertensão, né? Que a pessoa, se ela tem um pico de estresse, ela vai ter uma pressão arterial muito elevada, e aprendendo a se conhecer e a lidar com isso, ela tende a estar mais harmônica. Então, são várias questões que a gente pode trabalhar com a terapia floral, que ameniza muito. Na verdade, tudo floral ajuda a equilibrar, né? Em Tá. relação a emoções. Então, a insônia também, as pessoas me procuram muito, que não conseguem dormir. E, em geral, não é nada muito físico, né? É uma cabeça muito pensante, é uma pessoa muito ansiosa, né? Então, o floral, ele acaba ajudando nesse sentido. Tá. Então ele é mais para fundos emocionais, não físicos, isso? Sim, porque quando a gente entende que quando a gente cuida do emocional, o físico melhora naturalmente. Então, se uma pessoa me procura falando assim, eu tenho muita dor de cabeça, eu quero um floral para curar minha enxaqueca. E aí eu sou muito honesta nesse parecer. Olha, eu não tenho um floral exatamente para sua enxaqueca, mas se você se percebe impaciente, com picos de raiva, e você já associa que a sua enxaqueca potencializa quando você está em situações assim, a gente vai cuidar dessa parte do emocional que explode, e naturalmente você tende a não ter enxaqueca ou ter menos episódios, que isso seja minimizado. Legal. Então vamos lá. Vamos ver todas as pessoas que estão aqui as perguntas. Ai, Deixa eu sim, pegar vamos. bem no comecinho. Aline Azevedo, Paloma, a Mila, o Theo, Almeida, Ai, Telzinho, que saudade. a Telzinho Carla. é o meu paciente mirim, lindo. Ah, que fofo. Carla Brito, Andréia Azevedo, Lu Fonseca, que é sua irmã, que eu É, conheço. Natália, Jefferson, Marcelo. Deixa eu ver quem muitos mais tem amigos queridos aqui. que eu tô com saudade nessa quarentena. Adria, R. Duarte, Alves, Simone, Léo Costa, Aline, Márcia Matos, Matozinhos, né? Matozinhos. Natália,
Camila Bernardes, Ivana, Angélica, Val Guariento, Cashop Pet, meu irmão Eduardo. Ele tem uma pergunta que eu já vou fazer para você, que eu vi aqui, que ele tem uma Acabei pergunta. de ver. Rê, Érica, Lili, e aí o Cura-te a ti mesmo, acho que eu falei o nome de todo mundo. Se eu esquecer de alguém, me desculpe, mas é porque tem muitas gentes. Bem-vindos todos, a gente ama muito vocês. Gratidão por terem vindo. E o meu irmão pergunta o seguinte: a minha esposa tem queda de cabelo. Existe alguma coisa que o floral possa ajudar? A gente identificando que essa queda de cabelo está atrelada a um pico de estresse, e eu vou falar para você que eu tenho atendido muitas pessoas com essa queixa de queda de cabelo, né? Porque a gente realmente está vivendo um momento extremamente surreal, né? Estamos sendo testados emocionalmente demais. Então, eu acho, Edu, a gente pode equilibrar o emocional dela, possivelmente, tende a ser isso nesse momento, com uma combinação de florais. E aí é o que eu falo que não existe uma fórmula pronta, né? Porque cada pessoa tem um gatilho diferente, tem a sua personalidade que tem que ser considerada. E, e a gente vai trabalhar exatamente o que aquela pessoa quer olhar. A terapia floral, quando eu falo que ela é muito do autoconhecimento, é muito disso, né? Na consulta a gente fala muito sobre isso. É um acordo. Eu simplesmente vou sugerindo e conduzindo e trazendo talvez um olhar até aquela pessoa mesmo se perceber. Eu posso conversar com uma pessoa que eu posso achar que ela é muito impaciente e ela não se perceber assim, ela achar que a impaciência dela não lhe traz malefício algum. Então, não tenho que tratar, né? Nesse sentido. Mas eu faria um buquê com essências para ajudar a tranquilizá-la em relação à ansiedade, a pensamentos repetitivos, né? Que geralmente quando a gente está ansioso, a gente tem aquele pensamento repetitivo. E é uma essência que eu uso até bastante, a White Chestnut, porque a gente vive muito esse momento, né? De ficar com a É. cabeça cheia, aquela sensação de É. pensar, pensar. E, Então, né, vale lembrar que floral não é uma fórmula mágica, que o mesmo floral vai para todo mundo, né? sim, sim, é muito Então, importante. cada Assim, caso é um caso. por isso a importância da. Muitas pessoas me perguntam isso. Há contraindicação? Não tem contraindicação, né? O floral ele é natural. E também tem gente que me pergunta assim: eu tenho alergia à flor. Posso tomar floral? Pode, porque a essência floral não é feita a partir do pólen, né? Então Isso é não tem legal nenhum, de falar. Como é feito né? o floral? Então tem geralmente. Ai, deixa eu tentar achar uma imagem aqui. Porque ele não é chá, porque muitas vezes as pessoas perguntam, floral é um chá? Não, Não, é uma as essências, essência, né? Que ela é elas. preparada de acordo com o sol, tem que ter um tempo de exposição na água, Isso. né? E aí, Então, além disso, a gente compra a essência, mas ainda assim tem um modo de preparo também para você poder usar. eu não estou achando aqui a imagem que eu utilizo na consulta em geral, uma Uhum. dinâmica com as flores, e junto delas costuma vir essa imagem do preparo da essência, né, que é geralmente a flor num, num frasco assim com água, né? E como você falou, tem um preparo muito específico que são, se eu não me engano, hoje apenas duas grandes empresas são autorizadas a Sim, produzir as essências de florais de Bach com um padrão do Dr. Bach, que é a Bach Sempre e a Healing Herbs. Eu utilizo os isso. florais da Healing. Então, Eu vou até também. mostrar um frasquinho aqui. O R. Duarte Alves pergunta: Assim. como antigripais ou antibióticos, fármacos em geral, podem ter sua eficácia alterada com a utilização dos florais? Não.
Os florais não alteram, não tem esse poder de alterar nenhuma substância química, porque o floral não é químico, né? Ele é vibracional. Então, ele não conflita com nenhum medicamento, com nada que você venha a ingerir. Até mesmo a homeopatia. Muitas pessoas confundem um pouco a terapia floral com a homeopatia. Acho importante a gente trazer essa Sim. pauta aqui. A homeopatia, ela equilibra muito o indivíduo, considerando o emocional, a personalidade, mas é muito as substâncias químicas que equilibram esse indivíduo. A terapia floral, não. Está ligado a essências vibracionais que vão atuar no seu campo vibracional, no seu emocional, e, e isso não conflita com nada que você venha de inibir ou alterar qualquer substância. Uhum. Jamile pergunta: o que fazer para não se estressar tanto nessa quarentena e ter crises de ansiedade e pânico, já que não está difícil a psicoterapia? Ou não está tão fácil assim, ou não está tão acessível? Não entendi muito bem. Também não entendi muito bem, mas Uma essência que eu gosto muito, que a gente até estava falando dela hoje, né? Para essas situações que a gente chama de emergenciais, é o Rescue, né? sim, Que é uma que o nome dele se diz resgate mesmo, que é é justamente para essas situações de não estou aguentando mais, né? isso. E é justamente o floral equilibrador que a gente chama, que na verdade ele é um composto de 5 florais, né, que o Dr. Bach desenvolveu, como essa fórmula emergencial mesmo, para a gente recorrer, não como aquela fórmula que a gente vai ter sempre como um tratamento, mas aquela fórmula que é bom ter na bolsa para você sofrer um acidente de carro, né, que é Uhum. um trauma. E vem aquele estresse, aquele pânico, e aí utilizar nesse momento. É como um SOS mesmo. O nosso Rivotril do floral é o Resk, ou Five Flower, como é chamado pela Healing Herbs, que é a Sim, empresa também sim, autorizada, que é a que a sim, gente utiliza mais. Né? sim. Mas eu acredito, Jamile, que para não se estressar tanto nessa quarentena, buscar da melhor forma possível o que te equilibra dentro daquilo que você se identifica, né? A terapia floral é uma ferramenta que é natural e que muitas pessoas que se identificam têm esse sucesso de conseguir atingir esse equilíbrio, essa harmonia dessa maneira. Tantas outras ferramentas também é, que é possível ser feito à distância hoje em dia, né? Como o Theta Healing, um reiki à distância, e até ferramentas do Access, né? A Fê, a Fera Sim, do sim, Access. E eu acho que é sim. muito assim da gente associar aquilo que a gente se identifica, e é uma busca, né? E Você ver se o que vendo. funciona para você, né? Eu sempre brinco, né? Muitas técnicas são para todo mundo, mas não é todo mundo que é para as técnicas. Então, vê Sim, qual que se encaixa para você, que é aquela que você vê que toca o seu coração, que realmente traz um resultado para você. E eu brinco que nessa quarentena vale terapia do amigo, ter alguém que você possa desabafar, sim, né? sim. Ter essa pessoa que você pode conversar e falar besteira, falar, né, tudo que você está sentindo, porque a gente está em isolamento e não é fácil, né? Essas. Eu tenho um grupo de amigos que boa parte eu vi aqui já. Que a gente brinca que às vezes a gente faz umas reuniões virtuais, né? Através desses aplicativos e é a nossa resenha-terapia. Porque ali a gente ri, brinca, brinda e tenta trazer leveza para esse momento. E tem sempre um ou outro que está um pouco mais fragilizado com o que a gente está vivendo, porque a gente tem dias e dias, né? Eu acho que também é um momento que a gente precisa entender que a gente precisa se acolher o outro e se acolher. Um dia que não está tão Uhum. legal, tudo bem também. Isso só não pode perdurar e virar um estado emocional permanente que não traz esse bem-estar. Sim. Não sei, espero ter respondido. Terrinha. A K Shop Pet pergunta: florais para humanos e o reflexo em nossos pets, melhor os dois? Eu sei que Ah, existem florais específicos também para animais, então a gente pode também fazer florais para animais, não tem contraindicação nenhuma fazer em animais.
E, E e essa além, questão que ela levantou é bem interessante, porque essa associação da harmonia geral, né? Eu noto muito isso, de pessoas que eu acompanho, que fazem o tratamento sozinhas e que quando tem um filho, um marido, a terapia floral vai para casa, vira um ritual da família e isso se expande realmente, essa harmonia, esse bem-estar se expande. Com os pets também. Cachorro pet, eu vou sim, fazer um kit demonstração para vocês fazerem esse teste. Realmente é um reflexo que se é expande. muito reflexo do dono, né? É. A a Aline pergunta: mas o mesmo floral que é usado para ansiedade, este é para qualquer tipo de ansiedade? A gente já Não, falou, né, um pouquinho. Não, depende muito do que está por trás, né? porque como a gente falou antes, cada um tem um gatilho, né? Às vezes a pessoa se percebe ansiosa porque vamos esquecer um pouquinho o momento que a gente está vivendo hoje, que é muito atípico, né? Mas às vezes a pessoa desenvolve um estado de ansiedade porque perdeu o emprego. Perdeu o emprego, está vivendo. Então, é uma ansiedade que tem uma base de uma preocupação real: como eu vou fazer agora? Como eu vou me sustentar? Né? E é uma E base temporária também, né? sim, sim. Então, tem pessoas que já são essencialmente ansiosas. Então, é um olhar diferente. Então, a gente busca a fórmula mais adequada para ajudar aquela pessoa. Como eu disse antes, não tem contraindicação. Tem o floral mais assertivo, que justamente a atuação do terapeuta vem muito para isso, para junto com a pessoa que está buscando esse equilíbrio, chegar numa fórmula que consiga ajudar mais a ela, considerando esses fatores todos, né? O meu irmão falou que faz sentido, que a minha cunhada falou que faz sentido. Vamos ver aqui. Para mim, acho que é. Mari Pádua fala: estou amando as informações. Ai, Ari. Nath pergunta, Nath Piccoli: só posso usar os florais quando eu estou com alguma crise, por exemplo, ansiosa? Não, você Eu pode usar também para a acho vida que toda. não. É, porque a gente sempre tem alguma coisa que a gente quer resolver e que o fundo é emocional. E o que eu gosto dos florais, eu não sei se a Ali concorda, é muito isso, né? De trabalhar de uma forma energética e leve isso. Então, eu tô numa preocupação, ou eu tô faltando uma coragem, e eu sei que isso é uma coisa que para mim não me incomoda tanto, mas que eu gostaria de trabalhar, o floral também pode trazer isso. Sim, Ou eu já sou corajosa, quero fortalecer mais ainda a minha coragem, a gente pode fazer isso. Né? até por cada momento que a gente está vivendo, né? Por exemplo, é, o Walnut é um floral que prepara muita gente para mudança. Então, ele é usado desde, por exemplo, a pessoa está para se aposentar. Como que vai ser que ela vai lidar com essa mudança de deixar de trabalhar? E ela já sabe que ela vai ter que lidar com aquela mudança. Então, ele entra no seu buquê. Eu falo buquê, a combinação de essências florais, tá, Sim, gente? porque Vai dentro florais do seu são vidrinho. flores, virou É, buquê, né? então, vira um buquê no seu vidrinho. E é usado muito também para crianças. Criança que vai passar, vai entrar na creche, vai passar a entrar na creche. É uma grande mudança que ela vai ter que enfrentar, né? Então, é muito. Então, vai depender muito da situação É, mesmo. eu É por gosto isso. muito do Walnut também, por exemplo, eu vou muito para fora. Então, quando eu sei que eu vou para fora e vai ter essa mudança de fuso horário, essa mudança muito drástica, eu acabo tomando ele um pouquinho antes para amenizar essa sensação da mudança. Sim, porque vai ser natural a gente sentir essa mudança. É justamente assim, que seja mais leve. Que a gente consiga virar essa chavinha, né? Usando a essência para que a gente vibre o lado positivo da mudança, olhe a mudança com mais leveza. Não Uhum. precisa ser ruim, né? Pode ser sempre É. leve. Laura Campanati fala: gente, a Lívia é uma fada sensata. Ah, Laura, que saudade da Laura. Obrigada. R. Duarte agradeceu a resposta. É, A Duarte está no nosso grupo de resenha terapia de amigos que eu faço. Ai, que legal. A Caldeira 76. Posso possuir meus psicotrópicos pelos florais? Posso substituir meus psicotrópicos pelos florais no dia a dia? Uh-uh. Nem Uh-uh. pensar. Então, terapias complementares, né? Isso. Eu sou muito a favor, por ser psicóloga formada e talvez ali, por ter mais experiência com florais, pode também dizer isso. Eu falo que quando tem uma coisa instaurada que a gente chama de uma psicopatia,
né? É legal fazer as duas coisas. Se você percebe que ainda tá leve, uma depressão leve, alguma coisa que tá leve, vale você começar com os florais e você ir sentindo e ver se vale estar com psicotrópico. Mas se você já toma um psicotrópico, né? É legal você complementar com o floral, mas não parar o psicotrópico. E é interessante a gente aproveitar para esclarecer também, Fernanda, que muitas pessoas me procuram para isso. Fazem uso já de medicamentos, que às vezes até por indicação médica. Felizmente, a classe médica está se abrindo muito para as terapias naturais e complementares, entendendo como um braço de apoio para se chegar no resultado, né? Então, tem pessoas que já tomam doses altíssimas de ansiolíticos e que precisam fazer esse desmame. E a terapia floral ela vai ajudar muito nisso. Ser associada a essa medicação e reduzindo a medicação até que se chegue numa dosagem menos agressiva ao organismo, mantendo um equilíbrio. Eu atendi uma É, menina uma vez que ela já estava tendo problemas com os dentes de tanta medicação e o próprio psiquiatra orientou buscar a alternativa dos florais para ir fazendo esse desmame. E é maravilhoso, porque você vai trabalhando a autoconfiança, mas nunca deixando de ter esse acompanhamento. Realmente é muito é. importante. E como psicóloga eu falo, nunca deixe de tomar o psicotrópico sem a orientação médica. Porque ele tem que ser uma parada gradativa, porque o seu corpo está acostumado com aquilo. Então, parar de uma vez pode te trazer de volta, né, a toda aquela crise que você estava no começo. Então, o desmame tem que ser feito aos poucos, tá? Sim. Então, não pare de uma vez e faça sempre com orientação médica, tá? A Aline Azevedo falou tudo. Cada um se identifica com uma técnica. Laura Campanati fala: meu pet precisa urgente. Marca uma consulta com a doutora Lívia. Sim, vamos ajudar o seu pet e a família toda, porque o pet é muito reflexo da energia da casa. Exatamente. A Aline Azevedo pergunta: o floral de pet é igual ao nosso? Sim, só que a gente tem, o mundo pet ele tem um apelo comercial diferenciado. Então, tem empresas que são especializadas já em fabricar fórmulas prontas para o pet. Por exemplo, outro dia alguém me perguntou isso, que o pet estava com, assim, não estava se adaptando ao local que ele tinha que fazer xixi, estava fazendo xixi na casa inteira. Então, são florais que ajudam a adaptar a mudança, quando o pet fica muito carente, longe do seu dono. Então, é possível fazer essa fórmula personalizada, sim, para o pet, mas o mercado pet já traz muitos vidrinhos, tipo, já com Com nome, né? Para que o é? nome, isso. E que também funcionam, né? Não é aquela fórmula que é feita Uhum. para aquele pet específico, mas que não deixa de funcionar. Sim. E funciona. E a composição é a mesma, tá? Não muda nada. Carla Brito pergunta: em quanto tempo se percebem os efeitos da terapia floral? E é uma pergunta que me fazem sempre. É, tem gente que começa a usar o floral agora e daqui a uma hora já está dizendo que está sentindo o efeito. Algumas pessoas demoram um pouco mais, mais alguns dias, assim, mais uns 3, 4 dias, até uma semana. Eu sempre sugiro você se permitir utilizar por pelo menos 15 dias. É um ciclo interessante de você começar a se olhar, a perceber, porque as mudanças muitas vezes elas são muito sutis e muito grandiosas ao mesmo tempo. E às vezes na correria da vida a gente nem percebe. Eu tenho uma cliente, amiga, que trouxe um relato muito interessante uma vez para mim. Ela foi numa consulta no sábado, aí na segunda-feira ela disse que chegou ao trabalho, estava tomando um café. Um colega de trabalho olhou para ela e falou assim: você está diferente. Tem algo diferente em você. Você está mais assim, fez a leitura. Eu falei assim, nossa, ele é muito atento também, né? Aí ela, Lívia, eu acho que já são os florais. Eu me sinto realmente assim. E é muito legal, porque realmente acontece muito isso. Às vezes a gente não percebe de tão sutil que é a mudança, mas quem está perto traz essa informação. E é sempre bom para a Sim. gente aproveitar esse momento para E o olhar, né? importante de você voltar de tempos em tempos, né, na consulta, né, com o seu terapeuta de floral. Porque aí ele vai te fazer uma série de perguntas que vai te dar esse insight de que está mudando. Porque as Sim, mudanças são muito sutis.
E às vezes a gente não percebe porque a mudança é sutil, a gente fala, ah, sempre foi assim, e não era. Então, na hora de você voltar e a série de perguntas que faz para rever, né, o floral, se troca, não troca, é importante para isso, para você perceber essas mudanças sutis que às vezes no dia a dia você não vai perceber. É como se fosse aquele momento que a gente para com a ajuda do outro para se olhar melhor, né? E eu ouço muito isso. Ah, eu tô tão bem, repete minha fórmula. Mas às vezes a pessoa não percebe que do tão bem, tanta coisa aconteceu naquelas 3 semanas, que é um prazo médio aí que dura o frasquinho do seu Uhum. floral, que eu costumo pedir para voltar, para a gente rever. É justamente por isso, surgem outras questões, a realidade muda e às vezes não percebe. Às vezes realmente durante a consulta é quando isso acontece. E é legal falar também que a importância de fazer o uso certinho, né? Então também não adianta você esperar um resultado, eu brinco se você deixar no bolso, Sim, né? exatamente. O importante é estar sempre entrar como um hábito, né? Uhum. Dá para rotina. Marcela pergunta: o uso dos florais é pontual ou precisa ser contínuo para apresentar resultados? Então, como a gente falou, tem situações pontuais que a gente pode usar a fórmula emergencial, que é o RESQ, que você vai trazer um resultado emergencial. Eu até brinquei que pode ser o nosso Rivotril dos florais. E o uso contínuo é para ir trabalhando questões que a gente sempre vai trazer. A gente sempre quer se melhorar, se olhar, e contínuo nesse sentido, de você estar continuamente em terapia. É. Não sei se eu A respondi. Caldeira fala: obrigado. Preciso fazer o desmame dos psicotrópicos e vou comentar com a minha médica para iniciar esse desmame e introduzir os florais. Ótimo, muito bom. Aí a Aline está pedindo para agendar uma sessão com o Nick. Ah, o Nick é o pet rebelde da Aline. Mas ela nem é rebelde, eu não sei por que que ele é tão rebelde. Ah, mas às vezes o dono que ele escolhe, né, pode ser meio rebelde. Pois é, Ou às vezes vem de um trauma, né, dependendo de onde ele veio, né? é verdade. Ah, Andrea Tomazini. sim. Florais podem ajudar em doenças específicas, como uma doença autoimune, por exemplo? É, no sentido do que essa doença autoimune te afeta emocionalmente, sim. É sempre esse olhar do quanto o floral pode te ajudar no campo emocional. Mas de sintomas físicos diretamente, essa associação diretamente a sintomas físicos, a gente não pode. Eu vou falar da minha experiência, né? Eu tenho lúpus pela medicina, uma doença autoimune, e os florais me ajudou muito nessas questões emocionais que a doença autoimune traz. E, inclusive, foi por isso que eu entrei no mundo dos florais, porque eu queria muito, assim, quero qualquer coisa para me ajudar a curar isso. Então, é muito legal, porque também, mesmo que todo mundo tenha a mesma doença, o seu gatilho é diferente da outra pessoa, né? E aí a importância de você fazer uma consulta justamente para saber qual é o seu floral, né? Exatamente. Nath Piccoli pergunta: como funciona a terapia de uma terapeuta floral? Ah, eu entendi que ela quer entender um pouco como é que é a dinâmica da consulta. É, eu É isso? também entendo isso. Vou falar nessa linha. Bom, vou te falar como eu costumo trabalhar. Na primeira consulta, é uma consulta que eu reservo até mais tempo, porque eu explico muito do que é a terapia floral, porque as pessoas confundem muito com homeopatia, com. Tem gente que chega assim, ai, minha amiga ficou tão bem usando floral, eu vim aqui, mas não sei nem o que que é. É maravilhoso isso, né? Se permitiu e quer conhecer. Então, eu explico muito. Num primeiro momento, a gente vai conversar muito sobre quais questões trouxeram a pessoa ali. Aí, a pessoa, em geral, a pessoa já traz. Não, eu realmente estou numa fase. A Fernanda sumiu para mim, gente. Tô aqui, Tá aí? A sua eu tô imagem não aqui. está aparecendo para mim. Mas pode ir falando normal, não se Ah, então preocupe tá bom. comigo. Então vamos. É, Então, geralmente a pessoa já vai trazer questões, né? Como eu exemplifiquei. Ah, eu tenho dificuldade, estou com muita dificuldade para dormir, ou estou passando por um processo de separação, estou muito triste, eu quero mudar isso. Então, ela já vai trazer questões que ela quer trabalhar. Com base nisso, a gente vai conversando, sugerindo algumas essências, e eu sempre deixo
o cliente muito à vontade para olhar as questões que ele quer olhar naquele momento, que é o que ele está pronto, né? Em geral, eu faço uma dinâmica das flores, era essa que eu estava mostrando, que são imagens das 38 essências florais. São os cards mesmo, que a gente espalha aleatoriamente. Eu já estou desenvolvendo uma forma de fazer isso nas consultas online, com qualidade, Uhum. porque realmente é uma dinâmica bem interessante. Então, essa dinâmica ajuda muito a. É muito simples, né? A gente espalha os cards e a pessoa escolhe, em geral, duas que ela se identifica muito, duas que ela não se identifica, que é a sugestão do Dr. Bá para a dinâmica. E essas essências, elas trazem uma informação daquele momento que você está vivendo. Em geral, vai casar muito com as sugestões de essência que eu já teria para a pessoa. Ou surgem questões que a pessoa nem lembrou de falar. E quando aparecem na dinâmica, eu falo assim, faz sentido para você, que você gostaria de trabalhar mais essa questão da coragem. Então, aí a pessoa é mesmo, eu não tinha... E aí, não, quero sim, quero olhar para esse lado sim. E no término da consulta, a gente faz esse acordo do que vai trabalhar, né? Define as essências. Eu não gosto de definir um número exato das essências que vão entrar no seu buquê. Trabalho com, em geral, no mínimo 4. Então, vai depender muito da demanda de cada um. No meu caso, ao final da consulta, eu mesmo manipulo o floral. Então, a pessoa já sai da consulta florindo, tomando as suas gotinhas. E espero ter respondido. É basicamente isso. E assim, o legal também é muitas farmácias de manipulação já trabalham com florais, Sim, né? sim. Então, a pessoa, o terapeuta pode às vezes não ter os florais para poder manipular, mas você pode comprar, né? O que eu Sim. sugiro, e aí é uma coisa minha, tá, gente? Não é uma regra. Não vá direto na farmácia de manipulação e ficar lendo, eu falo, quero esse, e monta seu floral. Vá para um terapeuta. Porque às vezes você está lendo lá o que aquela essência trabalha e não necessariamente você sabe o gatilho dela. Uhum. Então, às vezes, você escolhe um floral para ansiedade, mas às vezes é uma ansiedade, sei lá, porque é a essência da pessoa ansiosa. E aí, o mesmo floral para ansiedade é para uma coisa que está acontecendo na sua vida que está te causando ansiedade. Então, o legal de você passar numa consulta com um terapeuta é isso, de você saber, porque ele vai saber, de acordo com o que você está falando, qual é o melhor floral, né? E é o que a gente estava falando, é aquele momento da gente se olhar, né? Porque o momento da consulta, ele também ajuda a ação do floral. É o momento que você para, se permite, olha para as suas questões. Então, é uma ação em conjunta. E às vezes, como não tem contraindicação, a fórmula pronta que você compra vai até te dar um resultado. Mas às vezes é um tiro, né? Algo que poderia ser mais pontual, trabalhar questão específica, você fica aí tentando através de fórmulas prontas. E o que eu percebi algumas vezes que eu atendo pessoas com florais, às vezes, eu percebo que às vezes na descrição dela aparece um gatilho, mas depois, quando ela volta para a gente refazer o floral ou rever o floral, aparece outra coisa. Então é muito legal isso também, porque às vezes a gente até acha que é alguma coisa e depois aparece outra por trás. Sim. É o momento de que, naquele momento, a pessoa está pronta para olhar para aquela questão, né? Mais fortalecida. E Deixa chegando. eu... É que tem alguma parte na parte de perguntas mesmo. Vamos lá, Nath. Pergunta. Sim. Porque tem dois jeitos de fazer pergunta aqui que eu acabei descobrindo também. Quais seriam os melhores florais para pessoas que sofrem com ansiedade e depressão? Hum, é aquilo, não tem uma fórmula super pronta, né? A gente vai falar aqui superficialmente de alguns que trazem características que ajudam muito na depressão e na ansiedade, como o Sweet Chestnut, Star of Bethlehem, o Cherry Plum. O Cherry Plum é um floral que ele ajuda muito naquela questão quando a gente tem muito medo de perder o controle da situação, assim. Então, ele vai atuar tanto para pessoas com depressão quanto para ansiedade, que esse medo da perda do controle, ele está muito presente. Ansiedade e depressão, elas estão muito de mãozinhas dadas, né? Então, Uhum. eu arriscaria algumas dessas essências na composição do buquê.
E a gente acaba sempre tendo o nosso favorito também, né? Que nem eu gosto muito do Holly, que pra mim é um floral da esperança de alguma forma. Então eu sempre dou um jeitinho de colocar o Holly nas minhas combinações. O Holly, ele trabalha muito essa questão do nosso lado explosivo, né? Da raiva, do ciúme. E essa explosão também está muito associada à ansiedade, à explosão da depressão, nesse momento. Então, o Holly também está sempre dentro aí desse buquê. Vamos para outra pergunta. Você enxerga benefícios da terapia com florais nas crianças? Ah, eu sou super suspeita a falar. Ah, falou da Porque especialidade aqui e dali. eu amo trabalhar com crianças. Não sei se o Telzinho tá aí ainda. O Telzinho pode dar um oi. Cadê a Gabi e o Telzinho? A criança ela responde muito rápido. A qualquer terapia, de uma forma geral. A terapia floral, então, é incrível. Eu amo trabalhar com crianças. Em geral, a gente vê um resultado bem rápido. Em geral, eu indico que a mãe, o pai ou a pessoa, o cuidador da criança, pode ser a avó, a babá ou a irmã mais velha, também faça o uso do floral. Vão ter essências muito similares no floral da criança com o floral de quem cuida, justamente para alinhar esse campo vibracional aí. E, e para a criança, eu sugiro que a criança use o floral não só via oral, mas que ele esteja em contato com a energia vibracional da essência também através do banho. E as crianças adoram, é um barato. Sugiro depois do banho, pinga umas gotinhas num recipiente plástico e joga. E o banho de florzinha para as crianças é muito É, indicado por mim. E, em geral, funciona bastante. eu coloco bastante na banheira dos meus sobrinhos também, algumas gotinhas que eu vejo que tá precisando ali, e eu pingo na banheirinha deles quando eles vão tomar banho. É muito legal. E É, em criança tem muito, então, essa questão do foco, né? Nesse momento agora tem me procurado muito. Nossa, como que o meu filho fica na frente da tela de um computador para acompanhar a aula e se desconcentra porque está em casa. Então, tem esses florais que ajudam muito especificamente nessas questões, assim, das crianças. é. Nesse momento, né? Falando desse momento que a gente está. E eu gosto Falando em muito de criança, eu vi que falar. tem um oi Dinda aqui, eu preciso dar um oi para minha filhada Manu. Um beijo da Dinda, tô morrendo de saudade. E vamos ficar. E eu gosto muito de falar, né, que a criança apresenta muitas coisas da casa, né? Então, por isso que é importante também os pais ou os cuidadores também participarem desse tratamento, né? Assim, em geral, eu trago isso também de uma forma muito carinhosa, né? Porque não é uma relação de culpa, mas é Sim, uma responsabilidade mesmo. De, sim, sim. e é muito legal quando essa mãe, esse cuidador, ele percebe isso. Nossa, eu percebo que eu tô melhor, que eu tô bem, que eu tô mais equilibrada e noto o meu filho também mais tranquilo. Uhum. Mais uma pergunta aqui. O tratamento com florais é pontual ou precisa ser contínuo para apresentar resultados? A gente respondeu essa, não? Eu tive a impressão de que sim. É, Então, Marcelo, pode ser pontual, num sentido emergencial. A gente até citou uma fórmula emergencial que é muito indicada no momento de um trauma ou no momento de estresse. É, e o ideal é que seja contínuo para você se manter em terapia, porque as questões elas vão se atualizando, né, conforme a vida vai correndo. é. E não é porque você tomou 3 semanas, que é a média que dura, né, o vitrinho do floral, que tá resolvido, né? Então, às vezes aparece uma questão mais profunda, ou vale você repetir o mesmo floral, né, para poder justamente você ir sentindo a melhora, né? É igual qualquer outro tratamento, né? É legal você fazer o acompanhamento para você e o terapeuta em conjunto decidirem, ok, podemos parar, podemos espaçar, o que que a gente vai fazer, né? A Nath pergunta: quantos florais eu posso usar por vez? Não tem uma regra específica, né? O sistema do Dr. Bach são 38 essências. Eu costumo trabalhar entre 4, no máximo 10. Máximo, máximo. Até para a gente não perder muito as formas de parâmetro do que funcionou, do que pode melhorar. E eu também gosto, porque daí também não traz muitas coisas à tona, né? Sim. E aí É você porque trabalha tem, com mais suavidade, né? é porque tem algumas essências que elas meio que se complementam, né? Dependendo da questão que a Uhum, pessoa traz. A pessoa tem muitas uhum, questões de medo.
Então, vai ter o Aspen, que trabalha muito assim os medos ocultos, os medos indefinidos, né? O Mimulus, que é para mais o medo da doença, o medo de. Então, às vezes a gente acaba associando naquele grupo emocional para ajudar a pessoa com mais eficácia no primeiro momento. Uhum. Alguém mais? Tem mais uma pergunta aqui, vamos ver. Ué. Fernanda e Lívia, boa noite. Os florais são recomendados para superar estresse pós-traumático? Sim, eu gosto muito para isso. Muito. Adoro, porque é uma forma suave, né, de trabalhar esses estresses. Quer falar mais alguma coisa ali? Não, só acho que está super respondido. Ajudam muito mesmo. Eu acho que a identificação desse trauma precisa de ajuda. A terapia floral abraça muito a gente, né? Muito acolhedora nesse momento. E eu gosto muito de uma coisa que eu aprendi no meu curso, né, de florais, que o Bá fala que o estresse pós-traumático pode ser uma cirurgia também, né? Porque trouxe um trauma para o corpo de alguma forma. Então, eu gosto muito dessa parte também de trabalhar energeticamente, não só traumas, né? Como você deu o exemplo de batidas de carro, mas esses traumas que, por mais pra gente é normal, vou fazer uma cirurgia, tem anestesia, mas tem o trauma do corte, tem o trauma do mexer lá dentro, né? Não sei se está aparecendo para você mais alguma pergunta aí também. Pra mim também não aparece mais nada. E eu gosto muito de falar também, gente, que a gente tem 10 minutinhos, porque dá 1 hora cai as lives. O Instagram agora tá nessa. É. De você se dar uma chance. Eu sempre brinco, né? Eu gosto muito de falar, mal não vai fazer, né? Então, no mínimo, você vai sair e entrar e sair do mesmo jeito, né? Porque mal não vai fazer. É muito o que você falou, da gente permitir se experimentar o que funciona para cada um, né? E se olhar. Uhum. Sim, para quem operou a coluna, estou vendo aqui uma pergunta da Estela Fernandes. Para quem operou a coluna, Uhum. seria interessante muito, porque a cirurgia na coluna, ela traz muitas questões, né? Até de medos, qualquer Né? De estrutura. estrutura, de tudo, ajudaria muito nesse sentido. Bom, a gente tem 38 florais. Se a gente for falar o nome deles, de todos eles, né? Mas eu gosto muito dos nomes dele, porque muitos deles o nome já fala do para que ele serve de Ah, alguma sim. forma, Vou né? até pegar uns aqui. Por exemplo, a gente, dos 12 curadores, né? A gente tem O o empate, Impatience, impatience. o Mimulus, né? Clementes, a Grimory, Chicory, o Vervain, né? Sim. Centauri, Cerato, Scleranthus, Water Violet, Gentian e Rock Rose. Por falar nisso, né? A maioria dos florais são todos feitos de essência de flores. Eu acho que é 1 ou 2, né? Que são águas, não são? É porque são consideradas flores pela estrutura física, mas o aspecto é mais de uma árvore ou até de quase um limo, né? De É, alguns. O Rock Water é um desses que nesses cards que eu utilizo da dinâmica, muitas pessoas me perguntam isso, mas isso não é flor, né? Mas representa a essência floral. Ah, tá aqui o então, tanto que ele tem que ser dessa fonte, porque isso. né, as flores, né, as ervas, todas as coisas que passam lá é o que faz a formação dessa água, né? Exato. Eu acho Boa muito legal. observação. Né? Eu acho E- importante também a gente falar o que muitas pessoas confundem, que a gente estava até batendo um papo com aromaterapia, né? sim, verdade. Que o floral, ele, como a gente falou, são essências florais, então a gente tem acesso a isso através desses frasquinhos que eu mostrei para vocês. Aqui é a essência estoque, que a gente chama, né? Que é a essência concentrada para diluição
do frasquinho que vai para sua casa, que você vai fazer o uso contínuo. Então, a aromaterapia não, ela trabalha de uma forma totalmente diferente. Você pode, algumas essências, você pode até ingerir via oral, outras mais para uso tópico, inalar através de difusor. Óleos essenciais têm maravilhosas propriedades também, né? São ferramentas aí que a gente também associa, né, Fernanda, para Uhum. ajudar quem procura a gente buscando esse equilíbrio, mas são campos de atuação bem distintos, né? Então acho que vale ressaltar. E o mesmo óleo essencial, ele também pode trazer ele ser indicado para determinado aspecto ao inalar e ao ingerir para outra É função. igual o Pine, né? Que é o pinha, né? Ele é Sim, muito bom, né? Pro olfativo, mas dentro do floral ele já trabalha outras coisas, né? isso, exatamente. Né? E uma coisa que eu gosto muito de falar de florais também tem muita gente que fala, né, quem estuda e tudo mais, que ele é feito de conhaque, mas não necessariamente, por isso que não tem contraindicação. A gente pode trocar, né, isso por, é, acho que é álcool, né, de Vinagre de maçã, cereais, sorbitol. glicose, vinagre de maçã. Então não tem contraindicação e não vai ter gosto ruim. Porque tem muita gente que me pergunta também, vai ficar com esse gosto de azedo? Não, porque é diluído. E é uma quantidade tão mínima, É né? verdade. É Que porque não vai fazer o diferença. conservante mais comum, né, que a gente usa é o conhaque. Mas também tem essa pergunta que me fazem, mas eu posso tomar? Se eu parar na lei seca, eu vou Eu ter sou algum problema? diabético, não posso, né? Eu, assim, para crianças em geral, eu manipulo só com água e é mantido em geladeira, dura menos, não coloco até nenhum tipo de conservante, mas é a minha forma de trabalhar preservando nesse sentido. Mas é importante isso que você falou, nem todo mundo gosta de usar o conhaque como conservante, que é o mais comum, mas é possível fazer de outras formas. Uhum. Tem mais uma pergunta aqui. Vamos ver. Ai, não consigo abrir aqui. Vamos. Você consegue abrir? Que eu não tô conseguindo. Eu só tô... Aqui. A última que eu vejo Consegui. é. Ah, sim. Fê, tem floral para gases? Pois tenho vergonha devido à bariátrica. É horrível. Acho que a gente pode olhar isso pelo aspecto emocional, né? Não sei o que ali acha. Sim, acho sim, até porque a bariátrica já traz um combo de questões emocionais aí que é legal a gente trabalhar. E se perceber que se essa formação de gases que te incomoda tanto também está associado a algum gatilho emocional, não só físicos da alimentação, ou se está associado a algum padrão emocional, que aí nos É. ajuda a chegar numa essência para aliviar nesse sentido. Ou os sintomas, né, que isso traz também, né? Que nem você falou da vergonha. Talvez trabalhar Sim, essa questão da vergonha também. Os florais ajudam muito nesse sentido. sim. Dúvidas? Querem perguntar mais alguma coisa? A gente tem 3 minutinhos. O Instagram tá avisando que vai encerrar em 3 minutos. Bom, enquanto ninguém se manifesta, eu já vou falando, então, aproveitar esses 3 minutos para agradecer a você, primeiramente, pelo convite, pela honra de estar aqui dividindo. Você que é uma pessoa muito referência para mim em relação à contribuição ao outro, a conhecimento de tantas terapias maravilhosas. É muito bom contribuir de alguma forma. É uma honra de verdade. Quero agradecer a todo mundo, clientes, amigos, que super divulgaram também nosso encontro hoje, estão aqui nos prestigiando. Estou muito feliz de poder ter esse espaço aqui para ter esse momento com vocês e dividir isso coletivamente, né, que são dúvidas muito comuns. E é muito bom nesse momento que a gente está vivendo poder trazer isso e oferecer essa possibilidade para as pessoas, que a gente está vivendo um momento tão desafiador, as pessoas, muitas estão ainda muito perdidas, sabem que precisam de uma ajuda, mas qual? Né? Qual experimentar? Então, a terapia floral vem como mais uma ferramenta aí possível para se permitir, né? Eu, como muitos terapeutas, estou atendendo online, né? Assim, adequando a essa nova realidade. E felizmente tenho conseguido ajudar muitas pessoas através desse trabalho.
E é muito bom poder compartilhar com mais outras para que essa rede E se amplie, né? então, e eu sou a favor de agregar, né? Mal não vai fazer. Então, por que não agregar, né? É, Com outras terapias, né? Que nem Theta Healing, Access, igual a gente falou no começo, né? Mesmo psicoterapia, mesmo psiquiatria, né? Que traz um pouco dessas coisas do medicamento. Então, acho que eu brinco, quanto mais melhor, né? sim, com Uma pessoa certeza. fez uma pergunta aqui em off e ela pediu para não publicar. Sim, pretendo fazer sim. Ah, tá bom, então, se eu puder É uma ajudar. live sobre cromoterapia. Sim, pretendo Ah, sim. Eu quero trazer um pouco de cada terapia para vocês irem conhecendo isso, né? legal. A Ali, que é uma referência para mim em florais, eu sei que ela estuda e ela trabalha com isso, então ela tem muito da prática. Gratidão por ter aceitado esse convite, Eu que né? agradeço. E pretendo sim trazer pessoas de cada área para vocês poderem conhecer isso, porque assim, eu brinco que eu sou mais tudo, mas eu sei de tudo um pouco, não com profundidade. E trazer essas pessoas que têm a prática, que têm essa profundidade, para vocês conhecerem também e poder compartilhar. E a gente tem um minutinho, Li, agradeço demais o Eu que convite. agradeço. Muito obrigada. Eu acho que um dos presentes da quarentena foi a gente ter se conhecido, a gente ter se aproximado, né? E como eu brinco, né? Os semelhantes se atraem, não é os opostos se atraem, né? E como foi bonita essa construção de amizade que virou, né, essa troca. Então, está sendo uma ótima contribuição. Agradeço também todo mundo aqui, espero que vocês tenham gostado. E, né, entrem no Instagram dali, façam perguntas, marcam consultas, também o que precisarem, contem comigo. Muito obrigada. Foi muito especial. Que bom, a gente pode deixar isso É... transbordar, né? Isso que a gente construiu, deixar transbordar para chegar Sim, em outras pessoas em forma de contribuição, né? Maravilhoso. e tragam sugestões, assim, tanto eu quanto ali, a gente é super aberto, então tragam sugestões de live para mim, igual de cromoterapia, né, ou para ali, de falar de alguma coisa específica dentro do Florais, né, ou do Theta Healing, porque ela também é terapeuta de Theta Healing, né, e ela agrega essas duas coisas, então é muito legal isso. E a gente está aqui para contribuir, porque eu acho que nessa época de quarentena a gente estava falando muito disso, né, de tá na época da gente contribuir, né. Sim. E a gente está aqui para isso, né? Vamos trocando e agregando. Tudo faz sentido, assim. Muito bom. Muita gratidão a todos. Um beijo enorme. Um Boa beijo, noite. gente. E Boa prazer noite. ter vocês aqui. Tchau, tchau.